Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, transmitindo a palavra do Senhor através de hinos e também da própria palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra da verdade, a palavra da salvação, né? Então esse programa que tem levado essa palavra genuína e verdadeira para salvar a vida de todo aquele que crê. Então sabemos que a Bíblia não é apenas um livro de conselho, um livro que ensina o ser humano a sobreviver na terra de forma melhor. Não é apenas isso aí. Não é um livro de conselho, um livro de ensinamento humano, mas sim é uma palavra viva, né? Palavra que dá vida eterna, palavra que traz poder de salvação, poder de construir uma nova criatura, um poder de construir um novo corpo, um corpo celestial, transformar, né, as pessoas, né? Então você e eu podemos buscar na Bíblia esse poder de transformação. Então você, a partir do momento que você decide andar na palavra de Deus, você já é uma nova criatura. Você já mudou de caminho. Você já se converteu dos seus maus caminhos. Você já andava no caminho do mal, no caminho de perdição, de condenação, passa a andar no caminho de salvação. Por quê? Porque Deus diz, Deus está dizendo que é assim e acabou. As pessoas têm essa questão aí de ficar teimando com Deus, querendo, não tem nada de Deus e quer discutir as coisas de Deus. Então, isso aqui é uma busca, a mesma coisa de você chegar com um feiticeiro e você discutir as coisas espirituais também. Que você não entende nada, o feiticeiro entende, ele está no mundo espiritual. Ele entende que se ele fizer algo lá, que o diabo exigiu, ele vai concluir aquela obra lá, de mal também. Que ele até entende que não é. Porque a gente só vai saber o que é mal, o que é bem, quando é descoberto. Quando você é permitido, você vê. Você vê que Isaías escreveu dizendo: o príncipe deste mundo, que é o Satanás, ele tirou o entendimento das pessoas. Os que têm olhos não vê, que têm ouvido não ouve, o que tem o coração não compreende, para que não seja curado. Ou seja, é encoberto, é escondido uma mentira, né? Ele é pregado uma mentira para essas pessoas e ele é encoberto a verdade deles. Eles não conseguem ver que Deus é bom e a maneira que é para você ter essa bondade, essa misericórdia do Senhor a teu favor. A exigência do Senhor para que você seja participante da sua graça, né? Então, isso só vai ser liberado, eu te digo mesmo. Claro que tem uma diferença aí de que para a gente ser condenado não precisa fazer mais nada, que já está. Agora, para você sair da condenação, você sai pelo Espírito de Deus, que é exatamente o que vai fazer você compreender as Escrituras, valorizar as Escrituras, saber o significado, o poder que tem nas Escrituras Sagradas. Então veja aqui que na parte maligna, para você ter poder também, esse discernimento de como fazer os trabalhos para fazer o mal, você precisa buscar, você precisa pagar preço também. Então veja aí que tem esse lado aí. Agora, a única diferença é que se você não se esforçar, não fizer nada, você já está condenado. Para ir para o inferno não precisa mais você correr atrás disso aí. Não, correndo atrás aqui, caçando um jeito de ir para o inferno. Não precisa não, já está. Já está tranquilo sobre isso aí.
E para o céu, não. É pelo contrário. Aí você precisa sair do inferno para entrar no céu. Você precisa sair da condenação para entrar na salvação. Então veja, você precisa sair do engano, né? Você precisa lutar pela tua própria alma, saber como é essa luta, o que fazer. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, combati o bom combate, findei ou acabei a carreira e guardei a fé. Me espera a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que crêem na sua vinda. Então veja aí que ele está falando do justo juiz, né? Que vai dar a coroa da justiça, porque ele combateu o bom combate, não foi mau combate. Ele não fez o que era errado, mas sim o que era certo. Ele não foi na onda do diabo aí, pelo contrário, ele lutou para sair da condenação. Então, de maneira orientada pela palavra. Então, veja, aí que tem esse lado ruim, que você precisa aprender como sair disso aí. É como que nós todos estejamos dentro de um buraco e nós precisamos sair desse buraco. Como? Você tem que estudar. Então Deus, ele ensina a maneira de você sair de lá. Só quem pode tirar é o Senhor Jesus. Só. Não existe. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É só. É o único, há um só Deus. Quando a gente fala essa palavra, é o Deus Trino, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É só um. Então são três, mas num. Então veja, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, desses três foi entregue a Jesus Cristo esse poder de salvação, que ele resgatou na cruz do Calvário. Então veja, como é isso? Pois é isso que está. Você precisa aprender na Bíblia. Então você não pode discutir uma coisa que você não sabe. E é uma coisa muito séria, não é qualquer coisa, qualquer discussão. Não, você precisa se humilhar, reconhecer, né, como é que você faz para sair da condenação. Então aí está mexendo com a coisa mais importante da sua vida, que é a própria vida. Não tem nada mais importante. Então, até o Senhor Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro, que é a coisa mais importante. Era isso aí. Ele disse, tu estás muito preocupada com as coisas naturais, onde uma só é importante. Né? Importa, só uma só importa. E essa parte a Maria escolheu. Quando a Marta queria tirar ali a Maria de perto dele, que estava aprendendo a palavra de Deus. Então veja, com a palavra você se salva. Sem a palavra você não se salva. Mas não mesmo. Com conversa de homem, você ficar acreditando em homem, tem que acreditar nos homens que estão pregando a palavra de Deus. Ou seja, não está acreditando no homem, mas sim na palavra que ele está pregando. Num programa desse, não adianta você querer crer em mim. Eu não posso nada. Eu não posso coisa nenhuma. E nem ninguém pode nada. Então não adianta você ficar achando que eu estou te ajudando nesse sentido. Não. Você tem que crer no Senhor. Na palavra do Senhor. É essa palavra que te salva. Se você aprender. Né? Se você ouvir a palavra e tomar para ti. Assumir essa palavra na tua vida. Fazer com que ela se cumpra na sua vida. Então assim você se torna uma pessoa salva em Jesus Cristo. Mas se você ouvir a palavra e passa por cima, sabe aquela coisa que você mastigou a comida, mas você jogou fora? É isso aí. Você sentiu até o gosto, o cheiro,
provou, mastigou, sentiu o sabor, aí você jogou fora. Então, assim é a palavra de Deus. Se você engolir ela, aí sim. Aí tem vida, ela é viva, é eficaz. Vai trazer resultado de vida eterna. Porque ficou dentro de ti. Sabe, a comida fica dentro de nós e é lançado fora só aquilo que não presta mais. Já foi tirado todas as proteínas. O teu organismo tira tudo ali, suga tudo e joga fora o bagaço. É isso aí. Então, do mesmo jeito, é a palavra de Deus. Ela te alimenta, a tua alma, o teu espírito. E assim você absorve as coisas de Deus, o poder de Deus na tua vida, a vida eterna. E isso tem que ser contínuo como a comida mesmo. Então, por isso que Jesus disse que eu sou o pão da vida que desceu do céu, né? Então, aí Jesus ele disse em João capítulo 17, versículo 17, eu dei-lhes a tua palavra é a verdade. Então veja que só verdade há só na palavra, né? Então não adianta você ir na conversa do inimigo, irmão, de fazer as coisas de forma errada. Hoje mesmo eu já falei para uma pessoa ali, que ele começou a vida dele já de forma errada. De forma que Deus não aprova. Não adianta você começar errado. Você começa certinho, se não deu ainda de começar, espera mais um pouquinho para começar. Mas não adianta estar fazendo errado, porque vai dar errado, já está errado. Então, comece de forma certa. E quando a gente fala dessas formas, tem para salvação e tem para a vida natural. Você faz a coisa, nem fala em salvação, você não está nem aí, mas você tem uma vida que faz as coisas tudo certinho. Aqui na terra vai dar certo para ti as coisas. Tem como você trabalhar e não receber. Se você não receber, é porque o patrão está errado. Então veja que você está certo. E você não vai pagar preço por isso. Pelo contrário, quem vai pagar o preço é quem fez errado. Se você trabalha também, é empregado, e você faz as coisas erradas, você destrói as coisas, ou você mata a hora, mata tempo aí, e não produz, e quem está errado é você. O patrão não vai pagar preço, quem vai pagar é você, que está fazendo errado. Então veja que isso aí é uma coisa do próprio Deus, independente de salvação. Então você não pode, mesmo que não queira salvação, mas você pode ser uma pessoa que seja responsável, né? Que procure fazer as coisas direito, porque vai dar certo, né? Então às vezes os ladrões, as pessoas aí, acham que a vida dele vai dar certo. Ele faz um assalto, faz 2 assaltos, 3, 4, aí ganha até um dinheirinho ali, no sentido, adquire de forma errada esse dinheiro, ele pensa que ele vai se dar bem. Com isso aí o diabo vai incentivando. Rapaz, tu é um bom ladrão, tá dando certo o negócio. Mas não dá certo não, tá errado, irmão. Então você vê que esse tipo de pessoa, dificilmente ele sobrevive aí 40 anos na terra. Porque a Bíblia diz que não vive a metade dos seus dias. Então se ele não mudar, não se arrepender e mudar de profissão, não tem como ele se manter na terra. Né? Porque a própria natureza, que é o próprio Deus, não deixa não, né? Então veja que ele dá permissão para o inimigo tirar a vida das pessoas. Você está andando na permissão de Deus e não na vontade, né? Então permissão de Deus permite tudo. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, todas as coisas são lícitas,
mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, a mim, ele está dizendo. Mas eu não deixo me levar por nenhuma delas. Então veja que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, ora. A vida é minha, mas eu tenho que aprender que se eu fizer errado eu vou pagar um preço. Então hoje está até piorando a coisa, porque as pessoas não podem nem tomar conselho dos mais velhos, porque é até proibido, né? A gente aconselhar as pessoas, porque as leis estão tornando cada vez mais independente até as crianças. Independente, entre aspas, né? Porque, na verdade, são dependentes para sugar. Depender do mantimento, mas da obediência é independente. Então é complicado isso aí. Isso é coisa do diabo, né? É ele que faz esse tipo de coisa para você ficar fora da lei de Deus, do que é certo. Então assim você fica na mão do diabo totalmente. E assim ele faz de você o que quer. Você é um cavalo dele, né? Então vamos aqui para a palavra de Deus que encontramos aqui em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, e o versículo 9. Abacuque, capítulo 2, versículo 9. Que diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Se livra não, porque ele está alimentando o mal. Ele está puxando, chamando o mal para si. Então tem um versículo que eu sempre falo, da palavra de Deus, não me lembro agora, mas é que Paulo escreve a Timóteo, não sei se é na primeira ou na segunda carta, acho que é na segunda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então veja aqui que os homens maus cada dia mais pioram. Irão de mal a pior, piorando. Né? Porque eles enganam e são enganados. Então veja que quando você faz o mal, você acha que você vai fugir, você vai se dar bem, é o que está dizendo aqui. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ou seja, adquirir os bens, mas não de forma justa, mas de forma injusta. É mal adquirido. Aí ele diz aqui, para pôr o seu ninho no alto, ou seja, para se engrandecer. Para se colocar segurança em si mesmo, ou seja, se segurar nisso aí, se apoiar nesses bens. Olha, eu tenho muito dinheiro e por isso eu estou apoiado nisso aqui. E você vê o que está acontecendo no Brasil, né? Aí pessoas que são riquíssimas, mas eles estão sendo, não é envergonhado porque não tem vergonha. Mas se tivesse vergonha, está envergonhado. Então não presta. Não adianta. Né? Aí você vê aí que uma hora ou outra não tem como não pagar o preço. Já estão pagando. Apesar de... Mas o mundo inteiro conhece como pessoas que adquiriu os bens mal adquiridos. E não deu certo, não tem como. Não colocou segurança, ele não dorme, ele não fica seguro, ele não fica tranquilo, ele não tem paz.
Porque o inimigo, ele, embora que ele dê uma força ali, assim, meia que essa força é assim, é uma fantasia, é uma coisa momentânea, é somente um engano, uma tapiação, é só momentâneo. Daqui a pouco ele mesmo monta na tua costa. É ele mesmo que vai te entregar, vai te humilhar. Porque ele quer ver o ser humano é humilhado. Porque Deus tem caráter. Deus, ele é correto. Ele é edificador, ele é construtor, ele é vida. E o diabo, ele é o contrário, é morte, ele é decepção, ele é isso aí. Então veja que o caráter dele é esse aí, não adianta. Então ele quer desvirtuar você, ele quer tornar você um demônio. Mesmo as ações tuas sejam demônicas, é isso aí. Então entenda que ele não vai te honrar para te ser uma pessoa honrada. Uma pessoa que seja, que as pessoas creiam em você, que as pessoas te respeitem. Pelo contrário, em você mesmo, tanto de qualquer jeito. Quanto mais pior, melhor para ele. É isso aí, o coração dele é mau. Então veja aqui, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal, da mão do diabo, da mão daquele que persegue ele, seja lá como for. Se livra não, irmão, porque ele não tem proteção. Como é que eu vou me livrar do mal com o mal? Não tem como. É o que Jesus falou, que um reino entre si dividido não subsiste. Então eu tenho que expulsar o mal, ou me livrar do mal com o bem. Eu não tenho como outro jeito. Então bem só de Deus. Ainda que seja, como eu disse, as pessoas não têm a salvação, mas ele tem uma vida na terra protegida por Deus pelo bem. Porque ele é direito, faz as coisas direitinho, ele já nasceu num pecado, que ele tem que se livrar dele, senão ele vai para o inferno. Mas ele não sabe disso e nem busca isso, mas ele é uma pessoa direita. É um caso do Nicodemos. Não é Nicodemos, é o caso de Cornélio, da Bíblia. Isso aí é um exemplo que foi colocado no Novo Testamento para você ter uma ideia como é que funciona, irmão. Uma ideia não, você tem uma certeza. Para você não ficar meio em dúvida dessas coisas. Então veja que Cornélio, ele era direito, não, ele era respeitado pelas pessoas. O próprio Jesus enviou um anjo para que dissesse para ele, porque ele achou que ele estava enganado só em não conhecer Jesus. Só isso, para salvação. Mas o resto, se ele morre daquele jeito, ele ia para o inferno. Porque Jesus falou, o anjo que veio com o recado do Senhor Jesus para ele, falou isso aí. Disse, Cornélio, as tuas orações têm chegado ao céu. Ele era um homem que orava, mas não sabia nem como, não sabia nem para quem. Porque a intenção dele era para Deus, então chegava a Deus, as orações. E aí ele diz, as tuas esmolas também, mas falta para ti uma coisa. Então faltava, então faltou, não vai, não adianta. Então veja que não é só você ser bonzinho, direitinho, fazer a coisa certa. Agora, o que nós estamos falando aqui, nesse sentido aqui, nós estamos falando de uma vida de terra mesmo, que você, na terra, que você pode ser abençoado na terra, depois vai para o inferno. Se quiser, quem já faz as coisas certas, já tem esse desejo de fazer as coisas direitinho, vai para a Bíblia e tudo, aí está mais fácil salvar até. Vai confessar o nome do Senhor Jesus, defender o reino do céu na terra, e você vai para o céu. Então, mas nós estamos falando aqui de uma coisa até natural mesmo.
que você adquire as coisas mal adquiridas, de forma errada, de forma que Deus não aceita, né? Aí você que fica totalmente na mão do inimigo. Aí veja aqui o versículo 10. Vergonha maquinaste para a tua casa. Vergonha. Agora me diga se está acontecendo isso ou não com as pessoas aí. Agora quem é da mesma laia, vamos dizer assim, se quiser usar o do termo, pode usar. Da mesma patota, do mesmo exército, do mesmo lado. Aí eles não veem isso aí não, porque na verdade o inimigo ele trabalha assim. De você não enxergar o defeito, você não enxergar a doença, não enxergar o mal que fez, não enxergar o pecado, não entender que está errado. Porque se não fosse dessa forma, Judas Iscariote tinha visto, ou não? Jesus fazia tudo aquilo, ele não entendeu que Jesus era Deus, de forma que não tinha outro jeito dele escapar se não fosse com Jesus. Ele andou com ele ali, mas o diabo não deixou ele entender que ele precisava crer, precisava obedecer, precisava estar a favor de Jesus para se salvar. Ele não entendeu. Ele não compreendeu isso. Ele compreendeu que Jesus, ele podia ir contra Jesus. Ou seja, ele não valorizou, ele não entendeu a situação que ele se encontrava e que ele indo contra Jesus, ele ia até se dar bem. Foi o que aconteceu. Ele foi contra, vendeu Jesus e tudo, de maneira que Jesus fosse preso, para ele se dar bem, ele ficar. Dá de se entender aí que o diabo botou dentro da cabeça dele, dentro do coração, que a gente chama coração, é a mente da alma aqui. É a mente que é o coração da alma que é. Então, dá de entender que o inimigo colocou que ele ia se dar bem. Não, se esse cabo for preso, aí tu fica fazendo essas mágicas aí. Né, que Jesus deu o poder para ele fazer através do Espírito Santo de Deus mesmo, poder de Deus. Mas sem Jesus ele não fazia nada. Ele não entendeu isso, o diabo não explicou isso para ele, que ele nem sabe também. Ele pensava que ele ia fazer. Não, Jesus ficando preso ali, eu vou fazer isso aí, vou fazendo esses milagres aqui e vou juntar um dinheiro bom aí, vou ganhar dinheiro, porque ele não cobra, mas eu vou cobrar, né? Quando eu curar uma pessoa aí eu vou cobrar. Então ele pensava dessa forma aí. Aí foi quando ele viu Jesus sendo preso, aí o diabo saiu dele, aí ele viu que errou. Aí ele conseguiu entender, porque o diabo já tinha matado ele já, arrebentou com a alma dele. Não tinha mais saída para ele, aí o diabo saiu dele, ele conseguiu ver que tinha feito uma coisa errada, que existia conserto ainda, mas ele não achou lugar de arrependimento não, se matou, né? Então veja que assim as pessoas vão enganado achando que vai dar certo. Então aqui você vê que ele está dizendo, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma. Tá entendendo, irmão? Contra a alma. Então é uma coisa que tu tá matando a tua própria alma, a tua vida eterna, quando tu faz a coisa errada. Então ele diz, e destrói muitos povos. Por quê? Porque você dissemina isso. Você vai... Assim como nós estamos pregando aqui o bem, a maneira que... Tem muitos que querem e muitos acham que a gente é doido. E outros dizem que a gente é porque é idiota, que fica querendo mudar a vida das pessoas. Aí é problema de cada um, se vira para lá. Agora, nós estamos aqui para fazer o bem, pregando para você a palavra de Deus que pode salvar. Que você pode buscar na palavra, buscar
o que a palavra diz, ela vai te dizer para tu orar, para tu vigiar, orar, buscar em Deus, é adorar o Senhor e assim você ser salvo, né? Você trabalhar na tua alma, para a tua alma. E é o contrário daqui, né? Que em vez de estar dizendo o que é bom, ele está dizendo que não, ensinando, passando testemunho de forma errada. Com isso ele destrói muitos povos, né? E aí pecaste contra a tua alma, ou seja, destrói os outros e tu também. É isso aí. Aí ele diz no versículo 11, porque a pedra clama da parede. Está falando de uma casa, do edifício. A pedra clama da parede. E a trave lhe responderá do madeiramento. Então veja aqui, tanto as paredes como a cobertura onde está as traves, os caibos, os frechais, vamos dizer, nós usamos esse nome aqui de frechal, vão clamar, né? Vão responder do madeiramento onde tu cobre tua casa. Então, tanto as paredes como a cobertura da tua casa vai um clamar e outro responder. O que significa isso? É uma ilustração aqui. É uma comparação. Quando Jesus entrava em Jerusalém, em cima do jumentinho, aí o pessoal clamava, gritava em alta voz, dizendo: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem no nome do Deus Altíssimo. E aqueles que eram invejosos, que tinham raiva de quem adorava o Senhor, e como hoje tem muitos aí, se irritava com isso aí, porque agora mesmo tem gente falando mal da gente, dizendo: rapaz, isso é um abestado, um doido. Então tem muitos que é assim e continua do mesmo jeito tendo ainda. Então vejam, aí eles disseram para Jesus: mestre, que não tinha nada de mestre, para eles, claro, mas usava esse termo. Eles não consideravam como mestre, mas chamavam, né? Aí diz: mestre, diga que eles se calem. Ele se irritava com os gritos deles, dando glória a Deus. Os invejosos. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão em seu lugar. É isso aqui, ó. A pedra clamando. O madeiramento está respondendo. E aí você vê, aí João Batista diz: não presumais de vós mesmo, temos por pai Abraão. Ou seja, não tira de vocês mesmo uma ideia de que vocês são filhos de Abraão. Aí ele disse: porque Deus pode fazer suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Então o que é que Deus está falando aqui? É que as coisas naturais clamam. Pode se tornar se trocar por uma pedra, ou seja, onde animais e todas as coisas que Deus criou dá glória a Ele, e você que é para ter entendimento, não dá glória. É isso aí. Então veja que se o homem nenhum quiser dar glória a Deus, as pedras clamarão. Irmão. O madeiramento responde. Mas Deus é glorificado. Não tem como. Ou seja, Deus pode tornar dessas pedras filhos. Do nada Deus faz. E do muito torna nada também. Então veja que isso é uma ilustração aqui. Querendo dizer que nós temos razões, nós temos entendimento para dar glória a Deus. Para fazer o que é certo, para dar ouvido ao Senhor.
Então não está falando de clamar, é uma maneira de chamar atenção, clamando. E o outro responde. Então a pedra clama, a madeira responde. Agora os homens se desviam. Né? Aí ele diz aqui no versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Ai daquele que faz isso aí. Eita, formei aqui, pensa essa cidade bonita aqui, aí daqui a pouco tu é envergonhado nela, irmão. Tu é destronado, tu é arrancado à força de lá. Porque está errado, você está fazendo de forma errada. Versículo 13: eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Então o homem trabalha de forma errada, o fogo consome. Aí ele volta a falar, os homens, os povos, que é homens também, e povos trabalham para fogo, e os homens se cansam trabalhando também, né? Para vaidade. O que é vaidade? É uma coisa que não funciona, é uma coisa que não edifica, é uma coisa que não tem resultado, é uma coisa que não permanece, uma coisa que não traz vida. É isso aí, vaidade é uma coisa vã, que não tem resultado nenhum, não tem edificação. É isso aí. Então veja aqui no versículo 14: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha aí, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Não está dizendo aqui que todo mundo vai conhecer o Senhor, vai obedecer assim, mas significa que todo mundo vai saber que o Senhor é Senhor. É isso aí. Pela própria natureza. A Bíblia diz que o Senhor naquele dia não terá ninguém por engano, ou seja, por inocente. Não vai ter ninguém por inocente. Por quê? Porque as pessoas conhecem a Deus. Você vê que no Velho Testamento mesmo, tinha Israel, era a nação que era ali aprovada por Deus, ou seja, foi separada para ensinar os outros povos. É claro que isso acabou não dando certo e tudo, mas era para ser isso. Um povo separado para que ensinasse as outras nações a adorar o Senhor. E aí você vê que eles mesmos se desviavam tudo, né? Mas as outras nações, quando Israel obedecia, sempre Israel foi temido, e é hoje temido, porque a presença de Deus está lá com eles. Então veja que naquela época, se você for ler a Bíblia, você vai concordar comigo que as nações temiam Israel. Tinha muitas vezes o pessoal de Israel entrava pela vaidade, como diz aqui, que os povos trabalham para o fogo e os homens se cansam, né, pela vaidade, ou seja, a mesma coisa, né? Tudo vã, para uma vida que não é eterna. Trabalha só para a vida natural, só para alguns dias, e depois fica tudo aí. É isso aí que está dizendo aqui. Então, e quando Israel entrava por essa vaidade aí, se apartava do Senhor, então o Senhor permitia que as nações tomassem ele
tomasse ali o controle de Israel, as outras nações. Mas sempre quando obedecia a Deus, voltava a obedecer a Deus, Deus dava a vitória. Se arrependia do pecado. Então as nações sempre temeram o Deus de Israel, mas eles sempre arrumaram outros deuses, como hoje tem. Do mesmo jeito aqui, você vê no Brasil, no mundo todo, né? Tem os deuses de pau, de pedra. Deuses aí que o pessoal sai carregando no meio da rua aí. E cantando um louvor para eles, soltando pistola. Besteira. Que isso aí não leva a lugar nenhum. Então veja, até hoje tem isso aí. E sempre Israel, ou seja, sempre as outras nações acreditaram no Deus verdadeiro. No sentido de, o Deus de Israel é um Deus invisível. E é um Deus que faz, ele dá vitória mesmo ao seu povo. Mas por que não obedecia? Alguns sim, vinha gente do estrangeiro e às vezes se convertia melhor do que um judeu, né? No tempo de Jesus ele deu vários testemunhos sobre isso aí. Se convertia melhor do que o próprio judeu, né? Mas a maioria é porque gosta de fazer o que dá na telha, o que dá na cabeça. Hoje é a mesma coisa. Eu sei que existe Deus, mas Deus exige de mim uma vida separada, uma vida santa. E eu não quero isso aí, porque eu tenho que tomar minha cachaçinha, eu tenho que mentir um pouco, eu tenho que prostituir, eu tenho que jogar minha bolinha, eu tenho que jogar meu baraizinho tomando uma cachaçinha. Eu tenho que fazer o que eu quero. E ainda que não seja assim, mas eu não quero me submeter a esse evangelho, porque é muito pacato, um negócio que não dá muito certo comigo, não. Sabe aquela coisa do homem querer ser independente e não aceitar ninguém mandar nele? Pois é isso aí. Então as nações sempre foi isso aí. Você vê Raabe e vários egípcios, vai ver que muitos egípcios saíram com Israel de lá, do Egito, e vai ver que muitos se salvaram. Foram melhor do que os próprios hebreus na época. Porque não é... Claro que teve uns que incentivaram o povo de Israel, os hebreus a voltar e aquela coisa toda. Incentivou a murmuração no deserto. Mas vai ver que foi muito que salvou. Então, da mesma forma, a entrada ali, atravessou o Jordão, entraram em Jericó, a Raabe escapou. Uma mulher que não tinha nada a ver com hebreus. Mas ela clamou dizendo que todo mundo lá sabia quem era o Deus. Todo mundo lá, diz aqui o pessoal está com o coração derretido. Aqui tá todo mundo preocupado, porque sabe que o Deus de vocês tirou vocês do Egito. Como tirou? E como trouxe de lá até aqui. Então eles conheciam muito bem. Agora, quem é que queria se entregar? Agora a Raabe se entregou e ficou até na genealogia de Jesus. Ela tá, né? Então veja, aí a Ruth também se encaixou na genealogia de Jesus, e era de outra nação, né? Então veja que assim, sempre aconteceu isso aí. Aí Jesus, ele fez menção do Naamã, que era um sírio, era da Síria, e foi curado de lepra, na época de Eliseu. Aí antes, Elias teve a viúva lá de Serepta. No tempo de Jesus, ele fez menção ali, quando aquele homem acreditou, né, nele, aquele centurião, que tudo indica que ele era romano, acreditou em Jesus, mas ele disse, nem em Israel vi tanta fé. Então, nem nos crentes aqui, nesse judeu, vi fé como tu tem, rapaz. É isso aí. Então, você vai vendo aí, Jesus falou também daquela mulher cananeia,
que não era judia, ele até disse umas coisas, rapaz, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para cachorro, os cachorrinhos. Ou seja, não vou deixar de dar essa palavra de vida para os judeus aqui, para os hebreus aqui, o judeu, para dar para ti, rapaz, que é uma cananeia aí, não tem nada a ver. Aí ele, não, mas eu quero só migalhinha. Porque eles vão deixar cair alguma coisinha, se eu pegar essa palavra, um pedacinho disso aí, eu já estou salvo. É o que ela quis dizer. E Jesus disse, muita fé, a tua fé te salvou. Então veja que ele deu esses exemplos aí para que a gente venha entender que as pessoas, porque não querem Deus mesmo. Quem quer, tem. Quem quer o Senhor, tem. Agora eu sempre quero fazer, eu quero me apoiar nas coisas, como está dizendo aqui. Adquire bens mal adquiridos. Para mim me apoiar nele, fazer meu ninho no alto. O que quer dizer? Numa segurança no dinheiro. No poder eu me seguro. Não, eu tenho dinheiro, eu estou seguro. Tá nada. Não tá não. Aí vê essa pandemia agora, o dinheiro valia alguma coisa? Diga aí para mim. Fala para mim com sinceridade assim. Um cara trilionário. Qual é o remédio que ele comprava? Aí depois apareceu aí o remédio de R$4 a caixa. Que qualquer pessoa podia comprar. Depois deu uma subida aí, mas no começo era uns R$4 a caixa, né, do remédio, né? Azitromicina, ivermectina, só isso mesmo, não precisa mais nada não. É isso aí. Então veja, aí o mundo foi contra porque queria fazer um remédio que custasse menos uns 20 mil reais a caixa, que é para poder ganhar dinheiro, mas o diabo não deu muito certo não, a onda dele não. Aí então veja aí, que dinheiro vale alguma coisa? Estudo de homem vale alguma coisa? Se Deus quiser. É por isso que diz que ele aniquilou a inteligência do inteligente, né? Ele tirou a sabedoria do sábio e aniquilou a inteligência do inteligente. Se ele quiser, irmão, fica todo mundo bêbado, sem saber o que está fazendo. O que aconteceu agora? Ninguém podia nada. Todo mundo ficou na mesma condição. O que nós vamos fazer? Um perguntava para o outro. É assim. Mas é assim, irmão. Que Deus venha abençoar, né? A gente sabe. Eu estou com vontade de ler uma palavra aqui. Desde o início que cabe aqui. Nessa palavra que nós estamos pregando aqui. Que é Timóteo, né? Que Paulo falou a Timóteo. Né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14, que agora há pouco eu falei no 13, o versículo 13, né? Mas o 14, o 15, o 16 e o 17. Só para finalizar aqui o nosso programa, eu vou ler o 13, aí eu vou entrar nesses versículos que já para você entender que se você tiver com a palavra de Deus, você não é enganado pelo diabo. Não é enganado por ninguém. E você é salvo por Deus. É isso aí. Aí o 13 é aquele que eu falei, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então veja, porque o diabo que engana, aí já está enganado. Quando você engana alguém, já foi enganado por ele. Agora, esses outros versículos, olha o que diz aqui. Paulo dizendo a Timóteo e a todos nós, claro. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tem que saber de quem foi, né? Aí versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Olha que coisa linda, né? Aí ele diz no 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Com justiça. Sem erro, sem falha diante de Deus. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A instrução de boa obra, a instrução de fazer o bem, a instrução de fazer a vontade de Deus está na Bíblia. Não tem como você ir para outro canto. Não tem jeito, você faz em outros livros, não tem aprovação de Deus. Aí é de homem, coisa de homem, ela é perecível, ela é momentânea. Coisa de homem não tem aprovação de Deus. E de demônio, pior. Agora, a de Deus é de Deus, irmão. Quando Deus diz, está dito e acabou-se, né? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, estamos gratos, meu Deus, por mais um programa, mais uma vez estar aqui para falar da tua palavra, meu Senhor. O Senhor venha, através dessa palavra, entrar no coração das pessoas que nos ouviu e assistiu, ajudando, fortalecendo, fazendo entender que sem essa palavra ela não sobrevive, sem essa palavra ela não sabe o que é certo e o que é errado. Meu Deus, é essa palavra que vai dizer o que é certo e automaticamente ela vai entender que as outras coisas é errada e dá a força e o poder para escolher o bem e rejeitar o mal. Ajuda, Pai, fortalecendo a cada um, desprendendo, tirando as algemas, quebrando as correntes, meu Senhor. Aquilo que amarra a vida dessas pessoas, eu uso esse poder da palavra, o poder do Evangelho, para desfazer as obras do diabo que está sobre a vida dessas pessoas, que tem atrapalhado, enganado, fechado os olhos e os ouvidos e tirado o entendimento. Meu Deus, que seja aberto tudo isso, meu Senhor, e essa pessoa venha entender que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abrir os olhos, também os ouvidos, para compreender a tua palavra e assim ser salvo. Ajuda, Pai, em tudo, meu Senhor, dá saúde e prosperidade a cada um, ajudando em tudo e abençoando em tudo, e em tudo nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.